Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar vocês também no nome de Jesus. Amém. Vocês podem se acomodar, sentar onde vocês puderem, por favor. Serão apenas 10 minutos de reflexão dentro de um texto bíblico, mas é importante que todos vocês estejam o mais confortável possível, né? Amém? Glória a Deus. Eu gosto muito de refletir sobre o andamento da reunião, o andamento do culto, né? Quando chegamos, oramos ao Senhor Jesus, levantamos e o nosso irmão entoou um cântico número 15 que fala sobre conversão. Aleluia. Então o escritor diz: ó, com cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Então a primeira mensagem que nos veio ao coração essa noite é a mensagem de conversão, mostrando que o quanto estávamos longe, ou o quanto ainda estamos longe da presença de Deus. O escritor desse hino diz que ele estava cego, a ponto de não ver a obra de Deus na sua vida. Mas um dia ele sentiu, né, o seu pecado e viu sobre ele a lei de Deus. Então ele resolve se aproximar de Deus. Glória a Deus. Bênção de Deus. Nosso irmão leu uma palavra em 2 Samuel capítulo 9. Davi usa de misericórdia com o descendente de Saul, seu neto Mefibosete. Estava esquecido na terra de Lodebar. Era coxo de ambos os pés, era aleijado. Embora você não esteja, mas, né, parece que coincidentemente, né, com o pé machucado. Tremendo. Então, vemos a misericórdia do rei. Aleluia. E podemos transferir isso para uma esfera espiritual. Podemos espiritualizar essa passagem, lembrando que Deus, sendo rei, teve misericórdia de nós. E cada um de nós, quando fomos chamados, tínhamos as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias mazelas. Nós tínhamos, cada um era aleijado em uma área. Cada um tinha a sua própria deficiência. Quando o Senhor me chamou, eu tinha problema com químicas, com dependência química, com drogas e outras coisas. O Senhor me chamou. Essa era a minha deficiência. Se você parar para pensar, você vai encontrar dentro de você uma deficiência que precisa ser curada, que precisa ser sarada. E Ele está aqui para curar essa deficiência. Pois é o rei que convida Mefibosete para se aproximar da mesa. Pois se você não tem comido na mesa do rei, essa noite ele te convida para comer na sua mesa. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. O irmão leu uma palavra em Marcos 16:15, né? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, a palavra continua dizendo, mesmo sendo outra pessoa falando, a respeito de conversão. Deus deseja salvar, Deus deseja aproximar-se de nós. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. E na passagem que o irmão leu, diz que aqueles que se achegam a Jesus recebem poder. Poder para curar, poder para expulsar demônio, poder para falar em outras línguas. Essa aproximação de Deus traz os seus benefícios, não só materiais, mas também espirituais. Mas existe uma condição para se aproximar de Deus. Quando o irmão falou sobre Lucas 19, sobre Zaqueu, quando se aproxima de Jesus, reconhece a sua situação pecaminosa, reconhece as suas falhas. E é preciso que nós também reconheçamos a nossa condição. Ele fala: Senhor, se eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E se tenho defraudado alguém de alguma coisa, 4 vezes mais devolverei. Jesus olha para aquele homem e reconhece a genuína conversão e diz: olha, veio salvação a essa casa, pois esse também é filho de Abraão. Coisa tremenda. Vem de encontro com o texto que eu resolvi. Vou citar ainda o seu texto, tá? E vou citar outro texto lá também. Mas veio de encontro com aquilo que estava no meu coração. Zaqueu já estava no meu coração. Se o irmão não falasse, você ia falar. E se você não falasse, eu também ia falar.
Então, ou seja, a esfera está realmente dominada pela presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Devemos dar ouvidos. Capítulo 3 de Romanos, versículo 23. Como eu vou ler alguns textos, irmãos, ouçam com atenção. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O texto está em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Paulo é enfático e esclarece a condição de todos seres humanos. Há uma régua, há um nível que nivela todos os seres humanos estão debaixo do pecado por causa de um homem. Pois por meio desse homem, Adão, o pecado entra na terra e deturpa e corrompe a humanidade. Assim como toda a criação sofre as consequências do pecado cometido por Adão. Então eu escolhi um texto para ilustrar essa mensagem, que está em Lucas capítulo 5, você não precisa abrir, eu vou citar o texto aqui agora. Jesus está pregando um dos seus sermões, mas a multidão, David e família, irmãos, a multidão aperta e oprime Jesus de maneira que ele se sente um pouco desconfortável. Então ele olha para a beira da praia e vê 2 barcos, e os pescadores lavando as suas redes. Vocês podem vir comigo e imaginar essa situação? Jesus olha para a praia. Estão vendo a praia já? Tem 2 barcos na beira da praia. E lá naquele barco tem pessoas lavando as suas redes, demonstrando que o seu trabalho já havia acabado. Estavam guardando as redes, estavam preparando, consertando, lavando para guardar. Jesus vai até um daqueles barcos e entra nele. Entra no barco. Essa noite Jesus quer entrar no seu barco. Oh, glória. Pois ele te viu. Oh, glória. Olha que coisa tremenda. Ele viu você Oh, glória. e quer entrar no seu barco. Ele entra no barco, olha para a multidão agora já mais confortável, pois não estava sendo apertado pela mesma, e começa a pregar uma mensagem. Aqui eu quero abrir um parênteses. Existem 2 tipos de pessoas que eu quero mencionar nessa noite. As pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não sentem nada. Elas ouvem a palavra, há um remeleixo no coração, dá um friozinho na barriga, a lágrima tenta sair, ele segura, ela segura a lágrima, mas não deixa. O coração endurece ali. E existem as pessoas que não seguram, não contêm-se, como Zaqueu. Quando Zaqueu desce daquela árvore, Jesus o recebe gostoso. Ele olha para Jesus, ele não aguenta, ele já confessa os pecados. Jesus não havia dito nada, a não ser: Zaqueu, esta noite convém-me pousar em tua casa. Jesus não quer só entrar no seu barco, ele quer ficar na sua casa. Jesus quer morar com você, quer pousar com você, quer habitar com você. Mas Zaqueu é o tipo de pessoa que ouve, compreende, atende, dá ouvidos. Arrepende-se, confessa o pecado e, sobretudo, o deixa. Porque ele faz o seguinte: olha, ele fez uma conta assim, metade eu dou para os pobres. Mas como eu também devo ter lesado alguém, a outra metade eu uso para pagar o que eu devo. Mas olha que interessante, uma multidão estava ali ouvindo Jesus. E ele sobre o barco pregando a palavra de Deus. Eu acredito que o dono do barco, que daqui a pouco será revelado, também estava ouvindo a voz de Deus. Porque era impossível ouvir Jesus e não ouvir a voz de Deus. Mas algumas pessoas ouvem e resistem. Ouvem e resistem. Se nessa noite você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Oh, glória. Pois desde o começo desse culto, Deus tem falado de conversão, Aleluia. de arrependimento, de pecado, de chamamento, de convocação, de missão. E olha que interessante, Jesus acaba de pregar, nada acontece na multidão, pois a Bíblia não revela, e nem com aqueles que estavam no barco. Jesus olha para o dono do barco e fala: faze-te ao mar.
A pessoa empurra o barco da orla, entra no mar e vai no mar um pouco mais profundo. Jesus quer entrar no seu barco e quer que você entre no mar. O que isso quer dizer? Que Jesus quer você em atividade. Oh, glória. Jesus quer você trabalhando na obra dele. E olha que legal. Jesus entra no barco, prega, nada acontece a priori. Ele manda a pessoa empurrar o barco mais para o mar. E quando ele chega no meio do mar, Jesus dá uma ordem para o dono do barco: lançai a vossa rede ao mar. O dono do barco responde: Senhor, pescamos a noite toda, sem sucesso, mas debaixo da tua palavra lançaremos as redes. E a Bíblia diz que eles lançam as redes. Lançam as redes. E as redes sobem com muitos e grandes peixes, de maneira que eles não conseguem conter a quantidade de peixe e fazem sinal para os outros. Fazem sinal para os outros. Não eram 2 barcos que estavam na praia? Quer dizer que Jesus quer salvar, não é um, é todos. Glória. Jesus quer salvar todos. Eles fazem sinal, ó, a bênção de Deus desse lar não é para você só, é para todos. Não é só para a senhora, é para todos. Não é só para a Mica, é para todos. Jesus quer abençoar todos. O Michel, o Michael, o David, a Neide, a Micaela, através de vocês, os vizinhos. Olha só, eles lançam a rede, não tendo conseguido pegar nada por vontade própria, mas quando lançam a rede ao comando de Jesus, ele tem que pedir para os outros ajudarem. Tamanho é a bênção que eles precisam de ajuda para carregar a bênção. Oh, glória. E a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. O barco estava para ir a pique, mas ele prepara condição para você conter a bênção. Ele prepara condições para você conter a bênção. Porque um barco só não seria necessário. E a Bíblia diz que é bom serem 2. Porque se um cair, o outro levanta. O cordão de 3 dobras não quebra facilmente. Então essa família precisa se unir na presença de Deus, na busca pelo Espírito Santo, na leitura da palavra de Deus, na obra do Evangelho. Quanto mais próximo um dos outros vocês estiverem, mais forte essa família vai ficar em Deus. Oh, glórias. Para concluir essa mensagem, sabe o que acontece? A ajuda chega. Ó, a ajuda chega. Eles acenam, a ajuda chega. Os barcos pegam a rede e levam para a praia. Quer dizer que a ajuda vai chegar, viu, dona Neide? Quero profetizar. A ajuda vai chegar. A ajuda vai chegar, eu acredito. Jesus já ordenou e a ajuda vai chegar. A ajuda vai chegar. Vai chegar de onde você não espera, de onde você não imagina. Mas a ajuda vai chegar. Agora entenda que Jesus não usa o caminho trivial. Jesus não usa o caminho comum. Jesus usa caminhos divinos e celestiais. Quando os discípulos pensavam que Jesus viria de barco, ele veio sobre as águas. Quando ele vai para o céu, ele vai voando. Lá em Atos capítulo 2. Porque Jesus não usa os caminhos triviais. Ele usa caminhos celestiais. Então, onde você não espera, a bênção virá. Oh, glórias. Eles chegam na praia. Chegam na praia. O dono do barco era Pedro. Falei que ia revelar, né? O dono do barco era Pedro. Sabe o que Pedro faz? Lucas 5:8. Lucas 5:8. Olha o que Pedro faz quando chega na beira da praia. Lucas 5:8. O que diz, irmão Quintino? Leia em voz alta para sair aqui na glória. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Deixa aberto aí. E vendo isto. Quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos, muitos não creem. João 20.
Quando Jesus aparece aos seus discípulos após ter ressuscitado, muitos não creem. Em João 20, o versículo 29, olha só o que Jesus diz. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados, pois não vimos o Cristo visualmente, mas nós cremos que Ele existe, nós cremos que Ele está em nosso meio, nós cremos que Ele salva, que Ele perdoa pecado, nós cremos que Ele faz obra de dentro para fora, de fora para dentro, nós cremos que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, somos mais bem-aventurados que os próprios apóstolos, Oh, glória a Deus. porque nós cremos sem ver, porque Aleluia. cremos sem ver. A Bíblia diz que vendo. Pedro teve que ver, porque Pedro estava ali ouvindo, seu irmão. Jesus entra no barco, começa a pregar, faz ao mar, Pedro está ali de boa. Ouviu a mensagem, mas a mensagem não teve nenhum efeito sobre ele. E é assim, sobre algumas pessoas, a palavra às vezes não faz efeito. É o que nós imaginamos. Aí Jesus faz você ver. Aí Jesus faz você contemplar Oh, glória. o poder dele. O poder da palavra, pois foi debaixo da mesma palavra que na beira da praia Jesus pregava, foi debaixo dessa palavra que Pedro lança a rede, pega os peixes, e quando ele chega na praia, a Bíblia diz, e vendo Pedro isso, disse, Senhor, ausenta-te de mim. Por quê? Porque eu sou pecador. Quando o homem reconhece, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Quando o homem reconhece o seu pecado, a sua falha, a sua necessidade de perdão, então Jesus entra com a cura, Oh, glória. entra com o bálsamo, entra com o remédio. E olha o que ele disse depois. 9. 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia. Quando o homem se encontra, quando uma mulher se encontra com Jesus, a vida dele é mudado. Sabe por quê? Olha o que acontece. Eles estavam lá, olha, vamos ver o contexto agora, eu vou acabar. Eles estavam na praia lavando as redes. Agora eu quero imaginar, porque Pedro disse que não pescaram nada a noite inteira. Se tem coisa terrível, dona Neide, para pescador, é você ir para o mar e voltar sem peixe. É você ir para o rio e voltar sem peixe. Pescador não suporta passar a noite inteira pescando e não levar nada para casa. Eles estavam, imagina qual era a conversa deles. Meu, deve ter... Ô, rapaz, mas o mar estava ruim hoje, hein? Rapaz, nada, hein? Olha, você viu aquele enrosco lá, rapaz? Fez um furo na rede aqui. Meu Deus do céu. O que eu vou falar pra mulher lá em casa, hein, rapaz? Ixi, meu pai quando vê isso, rapaz, vai dizer que eu não aprendi direito. Meu Deus do céu. Quando no meio daquela reclamação, talvez, no meio daquela murmuração, Jesus chega e fala, e sobe no barco. A Bíblia diz que Jesus não pediu. Jesus simplesmente entra no barco. Aí ele está ouvindo a mensagem ali. Aparentemente não fez efeito, mas depois Jesus mostra a palavra para ele e transforma ele em outro pescador, em pescador de homem. E eu quero dizer para vocês aqui, que os pescadores de homens verão novos céus, Oh, glória. verão nova terra. E neste lugar ele fará nova todas as coisas. Oh, glória. Fará nova todas as coisas. Oh, glória. Fará nova. A Bíblia diz que nós receberemos um corpo incorruptível. Esse corpo aqui não herdará o reino de Deus. Porque esse corpo vai se revestir da imortalidade e da incorruptibilidade. Então, essas cicatrizes não aparecerão lá, pode ficar tranquilo. Só te acompanhará enquanto você estiver nesse mundo. Porque quando Cristo ressoar as trombetas, o seu corpo será transformado de maneira a todas as falhas e debilidades sumirem. Oh, glória. Ele faz nova todas as coisas. E tem uma ressalva. O anjo fala para João, escreve, porque esta palavra é fiel e verdadeira. Ele vinha escrevendo ali. De repente, o Senhor fala, eu faço nova todas as coisas. Ele fala, o quê?
Faço nova todas as coisas. O quê? Escreve, João. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero perguntar a vocês que nos ouvem. Darão ouvidos simplesmente ao ouvirem? Ou precisarão ver algo de Deus acontecer para levantar a mão, reconhecendo o seu pecado, a sua falha, seja ele qual for? E não vai contar para mim ou para os irmãos, é para Jesus. O fato é que todos nós pecamos e fomos separados. Estamos afastados de Deus em virtude do pecado. Mas aquele que o reconhece, Jesus, assim como Zaqueu, o recebe gostoso. Pois nessa noite o Senhor Jesus está de braço aberto, aguardando uma decisão por parte desta casa. Glória a Se Deus. assim não fosse, essa palavra não teria sido enviada. Pois cremos que andamos debaixo da direção da palavra e do teu Glória Santo a Deus, Espírito. aleluia. E assim eu agradeço aos irmãos. Vão dando glória. Oh, glória a Deus, aleluia.